A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Como você amanheceu hoje? Como está o teu dia? Em nome de Jesus. Ah, irmão, meu dia está uma bênção. Glória a Deus, eu tenho tudo para agradecer e glorificar a Deus. Eu tenho muito que dizer, né? Obrigado, Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você está passando por um dia difícil, um dia cheio de turbulência, um dia onde vem aqueles questionamentos na sua alma, meu Deus, até quando? Aprenda que a vontade do Senhor, por ser boa, perfeita e agradável, ela coopera para o nosso bem. E embora muitas das vezes a gente não entenda os procederes da vida, a gente tem que confiar que existe um poder maior que vela, que cuida e que zela de cada um de nós. Sabemos que na vida a gente tem muita luta, a gente tem muita diversidade, né? E a gente costuma às vezes a parar e pensar, né? Por que de sofrer tanto? Por que de passar por tanta coisa ruim? Se eu estou buscando, se eu nunca fiz mal a ninguém. Meus irmãos, nós temos que entender que nós vivemos aqui em uma guerra constante, que existe um inimigo da nossa alma, que ele luta para tirar a nossa fé, para tirar o nosso ânimo. E se nós nos deixarmos levar pelos pensamentos que ele às vezes sussurra nos nossos ouvidos, nós nos desmotivamos, deixamos de buscar a Deus e seguimos a vida como uma folha seca pelo vento, levada pelo vento. Só que não é esse o plano de Deus para a nossa vida. O Senhor não quer que você seja levado pelo vento, mas Ele quer que você seja levado pelo caminho da eternidade. Assim como diz os Salmos, em nome de Jesus. Nós temos que entender que por mais luta, por mais adversidade que a gente venha a passar, o nosso Deus, Ele sempre estará conosco. E o final disso é uma grande alegria. É por isso que Jesus, ele compara a vida do cristão como uma mulher com dores de parto. Ela sabe que aquelas dores todas irão gerar uma grande felicidade. E ela sabe que depois que a felicidade chegar, né, ali do nascimento da criança, ela não vai lembrar mais das dores de parto. Aleluias. Então, viva cada etapa da sua vida. Afinal de contas, tudo na nossa vida dá enfado e dá cansaço. Trabalhar dá enfado, descansar demais dá enfado, né? Então vamos viver os planos de Deus em nossas vidas e vamos deixar Ele com a direção, em nome de Jesus. Você pode até dizer, irmã, para você é fácil, você não está vivendo a minha vida, você não sabe os problemas que eu tenho passado. Se você parar e pensar e olhar de lado, você vai ver que tem gente muito pior do que você. Então, seja grato, glorifique e agradeça a Deus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos o momento para estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm uma mesma intenção, a mesma necessidade que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, o seu testemunho, o seu questionamento a respeito da palavra de Deus, de algo que você entendeu, que você leu e não entendeu, ou simplesmente a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para a nossa leitura. Nós estamos no segundo livro de Reis, em nome de Jesus, aonde nós estamos vendo, né, a história do profeta Eliseu. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, aqui hoje nós estaremos lendo para a glória do Senhor Jesus. Amém. O capítulo número 9. Aleluias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Amém. Vamos lá? A leitura hoje é um pouco extensa, mas vale a pena a gente gastar um tempinho na presença do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá,
filho de Nissim, e entra, e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E toma a almotolia de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, não te detenhas. E foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam sentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra a te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saiu Jeú aos seus servos de seu senhor e disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora fazem-no saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau. E tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade e ele todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azarel, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissim, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú? E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e o feriu a João entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o e lança-o no campo do pedaço de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu junto a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que, se eu não visse
ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibeleão. E fugiu para o Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sepultura, junto aos seus pais, na cidade de Davi. E no ano 11, Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que ouviu Jezabel, se pintou em volta dos olhos e os enfeitou a sua cabeça, e olhou para a janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em mim, que matou a seu senhor? E ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-no do alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue, e a parede e os carros, e Jeú a atropelou. E entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse-lhe: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não a acharam delas, nem senão somente a caveira, e os pés, e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram, e fizeram a saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que não possa dizer: esta é Jezabel. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem bem, por assim dizer, pesada, né? Que a gente vê o cumprimento das profecias de Deus na vida, tanto dos que servem idoneamente, os que realmente têm compromisso com Deus, como aqueles que não servem a Deus com fidelidade. O que é que eu aprendo dessa palavra? Às vezes a gente lê uma palavra dessa, a gente diz assim: mas não tem nada para me tirar dessa palavra para a minha vida. A primeira lição que eu tiro é que quando você estiver fazendo uma obra para o Senhor, você seja obediente. Você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você seja exatamente como aquele filho de profeta, que chegou ali e fez com Jeú exatamente o que o profeta havia dito. Ele não esperou, ele não fugiu porque tivesse medo, mas ele fugiu porque o profeta tinha mandado. Muitas vezes em nossas vidas nós achamos que isso é uma coisa tão simples de ser feita, Deus não precisa que eu faça isso. Aí é onde está um engano. Deus, ele é, perfeccionista. Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes, principalmente quando se refere à obediência. Deus requer de mim, Deus requer de você obediência absoluta. É certo que ele é misericordioso mediante as nossas faltas. É certo que nem sempre o Senhor, ele nos cobra conforme deveria ser. Muito pelo contrário, ele ameniza a cobrança. Então, eu aprendo da parte do Senhor que quando me for dado algo da parte de Deus que eu devo cumpri-lo, eu devo fazer exatamente como ordena a sua palavra, exatamente como o Senhor me ordena, exatamente como o Senhor me manda. Eu tenho que obedecer. Por mais simples que pareça o mandato, mas como Jesus Cristo disse: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não pense que porque é uma coisa tão pequena, Deus não vai olhar. Ele vai olhar. Muito pelo contrário, ele está a observar se nós estamos realmente fazendo o que ele quer ou não. Então, esteja atento para obedecer a Deus sempre, a cada instante, em nome de Jesus. Amém? Mesmo ali, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, nas pequenas ordenanças. Às vezes, por uma coisa ser pequena, a gente diz assim: mas Deus ele não requer mais isso não.
Deus hoje mudou, é diferente, as coisas estão mais modernas. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não se moderniza, porque ele é atual. Ele não é, como eu posso dizer, ultrapassado. Ele sempre é atual. Ele não precisa modernizar. Ele é, ele foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso. A outra lição que eu tiro dessa palavra é que na hora certa, no momento exato dado por Deus, tanto o ímpio quanto aquele que é fiel a Deus, ele colhe da parte de Deus. Você vê que aqui Jezabel pagou um alto preço por ter sido tão promíscua, por ter sido tão má, tão idólatra, tão maquiavélica. Ela pagou um alto preço e ficou ali como testemunho para todos o fim daquela mulher, o fim da casa de Acabe. Há um momento certo da prestação de contas. Não pense, mas essa pessoa faz tudo de ruim e eu só vejo ela numa boa, eu só vejo isso, eu só vejo aquilo. Ela blasfema contra Deus e Deus não faz nada. Meus irmãos, eu não quero estar debaixo da aljava de Deus. Não quero. Não quero sofrer o preço do aguilhão. E espero que você também não queira. Aqueles que são infiéis, aqueles que brincam com Deus, aqueles que estão servindo de qualquer maneira, haverá um momento de prestação de contas. E nesse momento, não é um momento bom, não é um momento agradável, muito pelo contrário, é momento de dor e momento de angústia. Aqueles que pensam que estão zombando de Deus, que Deus não vai se importar, que Deus não como é que eu posso falar? Que Deus nada, Deus não existe. Você vê, não vê, isso é cor de homem. Para. Olha a história. É só a gente parar um pouco. Jesus, o ateu diz assim, esse negócio de Deus não existe, Jesus não existe. Se Jesus não existe, por que que a história é dividida em antes e depois de Cristo? E é obedecida por ímpio, por ateu, por religioso, por judeu, por... Se é uma ilusão da cabeça do homem. Você já parou para pensar nisso? Se realmente Deus não existe, por que que a história nos mostra e nos confronta com a realidade que vai ao contrário disso? Porque se realmente esse Deus Todo-Poderoso, ele não tem esse poder todo, ele não tem essa, como eu posso dizer, essa autoridade toda, por que que tem se cumprido? Por que que a palavra se cumpriu? Já se estava ali debaixo da direção de Eliseu, mas a profecia veio no tempo de Elias. Mas no tempo certo, dado por Deus, cada um colhe o seu fruto. Não imagine, quem está fazendo mal, quem está por aí zombando de Deus, quem está por aí dizendo que Deus não existe, que eu não tenho compromisso com coisas assim religiosas, diz que isso é coisa da cabeça. Essas pessoas estão deixando de desfrutar a vida por uma coisa que é fanatismo que eles colocam na cabeça. É só você olhar a história. Eu não estou falando a Bíblia Sagrada, eu estou falando a história universal. Você vai ver que a própria história comprova a existência de Deus. A própria ciência comprova a existência de Deus. Há pouco tempo foi descoberto que a primeira coisa que foi criada na face da terra foi a luz. Isso já estava escrito aqui, em Gênesis, bem antes de tudo se comprovar. A palavra de Deus é a verdade e ela é, como eu posso dizer, infalível. Existem alguns querendo atualizar a palavra de Deus. Diz que está ultrapassada. Oh, que ledo engano. A palavra de Deus, ela é atual. Ela não precisa ser atualizada. E ai daquele, assim diz em Apocalipse, quem mudar pelo menos uma vírgula de lugar. Então, vamos ser mais tementes e vamos acreditar no Senhor. Porque na hora certa, tem o ajuste de contas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado por nos alertar, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós nos embarreiramos com pensamentos, Pai. Será que Deus realmente existe? Será que Ele se importa comigo? Será que essas pessoas que estão lá fora dizendo aquelas coisas não estão certas e eu estou errado? Senhor, o Senhor nos mostra quem realmente tem a razão. Obrigado, Pai.
Abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Dá-nos, Senhor, a tua bênção. Olha por aqueles que estão orando conosco. Senhor, cuida, Pai, dos casamentos. Cuida, Senhor, da nossa mente, nossa alma e nosso coração. E não nos deixa, Senhor, nos afastar da tua presença. Mas que possamos ser fiéis a Ti, independente de tudo e independente de todos, em nome de Jesus. E a Tua bênção, que não acrescentadores seja conosco, em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos, Senhor Deus, cada inscrito desse canal. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não esquece, seja obediente, porque haverá uma prestação de contas, uma hora ou outra, em nome de Jesus. E o que eu estou dizendo não é no juízo final não, viu? É aqui. Aqui você recebe o pagamento pelo que você faz de bom, além do que está te aguardando na eternidade. Mas também o ímpio, ele recebe, em nome de Jesus. Amém? Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.